A carta de Maquiavel para os homens atuais. A narrativa a seguir é uma construção simbólica, não uma descrição literal da realidade. Existe um momento na vida de todo homem em que a ilusão morre. Não é quando ele fracassa, não é quando ele perde dinheiro, nem quando envelhece. A ilusão morre quando ele percebe que foi honesto e isso não o protegeu, que foi leal e isso não o salvou, que foi correto e isso não o colocou à frente. Maquiavel não escreveu para homens maus, ele escreveu para homens despreparados. E estas são as regras que ele escreveria para o homem moderno sobreviver. A primeira regra é brutal: a realidade não é moral. O maior erro de um homem maduro é esperar a coerência moral do mundo. O mundo não opera por justiça, opera por interesse, força e percepção. Quem não entende isso vive em constante indignação, sempre frustrado. Maquiavel parte de um princípio simples e direto: não analise o mundo como ele deveria ser, mas como ele realmente funciona. O homem que insiste em agir apenas pelo ideal se torna previsível. E no jogo da vida, previsibilidade é uma fraqueza estratégica. Você se torna um alvo fácil para quem entende as verdadeiras regras. A segunda regra, moralidade rígida, é uma desvantagem tática. Ser bom não é uma virtude quando isso elimina a sua capacidade de reação. Maquiavel separa dois conceitos fundamentais: a virtude moral e a virtude estratégica. O homem maduro precisa das duas, mas nunca apenas da primeira. Aquele que só sabe agir corretamente é sempre derrotado por quem sabe agir corretamente quando convém, e de outra forma, quando necessário. A vida moderna não premia a rigidez, ela premia a adaptação. É a capacidade de entender o contexto e ajustar a sua estratégia que define o vencedor. Não se trata de abandonar seus valores, mas de entender que às vezes, para proteger o que é importante, você precisa jogar o jogo como ele é jogado. A terceira regra é o princípio da imagem, ou o poder percebido. No mundo real, o que importa não é apenas o que você é, mas o que os outros acreditam que você é. Competência que ninguém vê não existe. Força sem uma postura que a demonstre não intimida ninguém. Caráter sem uma presença marcante não protege você. Maquiavel já sabia disso há 500 anos. As pessoas julgam muito mais pelos olhos do que pela essência. O homem maduro, então, aprende a controlar sua exposição. Ele escolhe cuidadosamente suas palavras e, o mais importante, nunca revela tudo. A transparência total não é virtude, é ingenuidade disfarçada. Saber gerenciar sua imagem é uma das formas mais poderosas de controle. A quarta regra é o silêncio como ferramenta de domínio. Quem fala demais revela suas intenções, entrega suas fraquezas e perde a sua vantagem. O silêncio, por outro lado, cria uma assimetria de informação. E a assimetria de informação cria poder. Maquiavel ensina indiretamente que quem controla o fluxo de informação controla o jogo. O homem maduro não fala porque foi provocado ou porque se sentiu pressionado. Ele fala quando decide que é o momento certo para falar, quando suas palavras terão o máximo impacto. Ele usa o silêncio para observar, para pensar e para deixar os outros preencherem o vazio com seus próprios medos e suposições. A quinta regra: limites são a base do respeito. Respeito não nasce da simpatia ou de ser agradável, nasce da consequência. A pessoa que ultrapassa os seus limites e não sofre nenhuma perda aprende uma lição perigosa. Ela aprende que pode repetir a dose. O homem que evita conflito a qualquer custo não está comprando paz, ele está comprando submissão. Ele está ensinando aos outros que seus limites são negociáveis. Maquiavel compreendia isso perfeitamente. A ausência de um limite claro é um convite ao ataque. Estabelecer limites não é um ato de agressão, é um ato de estrutura. É você dizendo ao mundo como ele deve tratar você. Isso nos leva à sexta regra. Decisões frias geram sofrimentos curtos. A lógica maquiaveliana é simples e poderosa. Decisões duras, tomadas agora, evitam tragédias longas no futuro. O homem maduro frequentemente erra ao adiar o inevitável. Os cortes, os encerramentos, as mudanças que são obviamente necessárias. Ele faz isso por medo do desconforto imediato. Mas toda decisão adiada cobra juros emocionais altíssimos. O problema não desaparece, ele cresce na sombra. A vida respeita quem decide rápido e tem a coragem de sustentar a consequência, seja um rompimento, uma demissão, uma mudança de rota. A dor de uma decisão rápida é sempre menor que a agonia da indecisão prolongada. A sétima regra é sobre o verdadeiro poder. Autonomia, dependência, elimina a escolha. É simples assim. Quem depende, obedece. Quem depende, negocia mal. Quem depende,
aceita menos do que merece. Maquiavel já alertava: quem não tem uma base própria, vive sob o domínio alheio. E isso vale para tudo. Autonomia financeira, autonomia emocional, autonomia social. Isso não é um luxo, é uma blindagem. É a sua capacidade de poder dizer não. É a liberdade de poder ir embora de uma mesa de negociação, de um relacionamento e de um emprego. Sem autonomia, você não tem opções. E sem opções, você não tem poder real. Regra número 8. Controle emocional é a arma dos fortes. Explodir é um sinal de perda de controle. E perda de controle é perda de poder. O homem que é dominado por suas emoções fala demais, reage de forma errada e erra o tempo da ação. Maquiavel entendia que a raiva, em especial, torna o homem perigosamente previsível. O seu adversário sabe exatamente como provocar você e como antecipar seus movimentos. O homem maduro não elimina suas emoções. Isso é impossível. Ele subordina a razão. Ele sente a raiva, a frustração, o medo, mas não permite que esses sentimentos ditem suas ações. Ele usa a emoção como informação, mas a decisão final é sempre da lógica. A nona regra pode parecer contraintuitiva. A calma não é fraqueza, é uma ameaça invisível. O homem que precisa exibir sua força, que grita, que ameaça, que se explica o tempo todo, na verdade, está denunciando a sua própria insegurança. O homem verdadeiramente forte opera de forma diferente. Ele não ameaça, ele não grita, ele não precisa se explicar, mas ele está preparado para sair, preparado para cortar relações, preparado para mudar o jogo inteiro, sem aviso prévio. É a sua capacidade de agir de forma decisiva e silenciosa que constitui sua verdadeira força. A força barulhenta é para o show. A força silenciosa é a que vence as guerras. Então, quem é o homem maquiaveliano moderno? Vamos quebrar o estereótipo. Ele não é cruel, ele não é frio, e ele não é imoral. Ele é, acima de tudo, lúcido. Ele entende as regras não ditas do jogo da vida. Ele entende que as pessoas, na maior parte do tempo, agem por interesse próprio. Ele entende que o mundo vai testar seus limites constantemente. E ele entende que o respeito não é dado, é construído. E por saber de tudo isso, ele escolhe bem suas batalhas. Ele controla sua imagem com maestria. E ele age com base na lógica, não no impulso. Maquiavel não ensina a maldade. Ele ensina a sobrevivência consciente num mundo que nem sempre é justo. O mundo moderno não é gentil, mas ele é previsível para quem entende as regras. Quem compreende essas leis não precisa mais reclamar do jogo, porque aprende a jogá-lo. O homem que aplica esses princípios não busca dominar os outros. Ele busca dominar a si mesmo. Ele domina seus impulsos, suas reações, suas fraquezas. E no fim das contas, esse é o único poder que ninguém jamais poderá tomar de você. Se você chegou até aqui, meu sincero agradecimento. Isso significa que você escolheu não desistir, mesmo quando tudo parece perdido. E se este vídeo te ajudou de alguma forma, nem que seja só para parar, respirar um pouco mais fundo, deixe seu like e se inscreva no canal. Esse simples gesto faz com que a mensagem chegue a mais pessoas que hoje estão em silêncio, lutando sozinhas. E se você conhece alguém que está precisando ouvir estes conselhos, compartilhe este vídeo. Às vezes, uma única mensagem no momento certo é o empurrão que falta para alguém começar a dar a volta por cima. O canal Disciplina Silenciosa foi criado exatamente para isso: ajudar quem se sente perdido, cansado, desacreditado, mas que no fundo ainda carrega força para se reconstruir. Obrigado por estar aqui. Seguimos em silêncio. Seguimos com disciplina.